Bem, nós vamos falar agora sobre o Covid-19, de modo especial na comarca de Rebouças, Companhia de Rebouças em Rio Azul, atendendo nosso convite, gentilmente, o promotor de justiça da comarca, doutor Oséias Vogler, mais uma vez nos atendendo e trazendo informações. O tema que nós vamos falar com o doutor Oséias é a questão, doutor, sair de casa com suspeita ou testado positivamente para o Covid. Nós temos aí casos que estão aumentando de modo especial agora, na atualidade, em Rebouças, alguns surtos e casos aumentando. Mas o que, que a lei, ou qual é a ação, por exemplo, que o Ministério Público toma quando há esse tipo de constatação, que a pessoa ela tem suspeito, ela está confirmada para a Covid, e ela não respeita o distanciamento social, não mantém o isolamento determinado como orientação na área de saúde. O que, que a lei, a justiça determina a respeito disso, doutor? Bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, nós temos tido várias ocorrências de pessoas que descumprem as determinações do poder público aí destinadas a impedir a propagação da Covid. Essa situação, então, se houver qualquer... Se você conhece alguém que esteja infectado e continua saindo de casa, fazer a denúncia da situação. O pessoal da saúde aqui do município, tanto de Rio Azul quanto Rebouças, vai verificar a situação e a saúde mesmo faz um encaminhamento para a Polícia Civil e para o Ministério Público também dessa situação. A pessoa que descumpre essa determinação, ela vai responder por um crime aqui previsto no artigo 268 do Código Penal, né? Esse crime tem uma pena de até 1 ano e uma multa. É evidente que a pessoa não vai ficar presa por causa disso, né? Não é um caso de prisão, mas há uma multa em dinheiro, vai doer no bolso nessa situação. Nesse caso, é designada uma audiência aqui perante o Juizado Especial Criminal, com a promotoria, e essa pessoa vai sofrer uma sanção, sofrer uma punição, no caso aqui. E essa punição, como já referi, vai pesar no bolso do infrator. Então, eu oriento as pessoas realmente a cumprirem essas determinações para o seu próprio bem e por bem da comunidade. Certo. Doutor Oséias, e na atualidade, o que tem chego até o Ministério Público em termos de casos que têm ocorrido, seja em Rebouças, em Rio Azul, é significativo esse descumprimento dessa orientação na área de saúde ou não, Antônio? É significativo, sim. Nós temos já vários casos que já chegaram. Já tivemos até imposição já de penas para pessoas que descumpriram. Tanto pessoas aí, físicas, digamos assim, na sua individualidade, quanto estabelecimentos também digamos, proprietários de estabelecimentos que descumpriram essas determinações. Isso vale tanto para as pessoas, no caso, não saírem na rua, quanto para os donos de estabelecimentos que descumprem as normas aqui que foram estabelecidas pela saúde pública. Certo. Bom, nós temos visto uma crescente, principalmente finais de semana. São várias ocorrências e autuações que a área de vigilância sanitária, vigilância em saúde, reembolso, de modo especial, falando aqui, tem feito algumas autuações, né? E, ou seja, não vale aquela regra, eu não conheço a lei, né? Porque todos devem conhecer a legislação e de modo especial agora com relação ao Covid, porque tem sido batido de quase cotidianamente isso, né, Antônio? Então ninguém pode alegar ignorância com relação a isso. Exato, essa é uma máxima jurídica aí que ninguém se desculpa de cumprir a lei alegando que a desconhece. A lei está aí, é conhecida de todos. A pandemia do coronavírus é uma coisa que eu acredito que não há um ser vivo, um ser humano vivo nesse planeta que não conheça o que está acontecendo. Sabem que tem que ficar isolado se tiver qualquer tipo de contato, né? Então, essa questão penal, é evidente que ela é questão subsidiária, ela vai ser punido, digamos, é o final das contas aqui, né? Mas a gente tem que orientar a população, continuar orientando. Nós estamos aqui num pico de pandemia. Ontem tivemos aqui em Rebouças 30 casos registrados, em Rio Azul também 20 e tantos.
Para cidades pequenas, aqui com 15 mil habitantes, é bastante, são muitos casos mesmo. Hoje de manhã recebi a triste notícia aqui que 2 pacientes de Rebouças faleceram em decorrência da Covid, um inclusive no nosso hospital aqui de Rebouças, Hospital Darcy Vargas. Então a situação é grave, não é momento de brincar. Eu, como promotor, oriento as pessoas aqui a se cuidarem, tomem cuidado com simples confraternizações. De repente, lá o pessoal da firma, da empresa, resolve marcar um almoço no final de semana entre 3, 4 famílias. É um momento de contaminação. Se um deles estiver contaminado, todos vão ser contaminados. E nós não sabemos ainda, até essa altura do campeonato, o que causa a doença de forma grave, qual é a predisposição de cada um. Podemos ter idades até mais baixas, né, e acabarmos sendo infectados com uma doença numa modalidade grave. Então, a população tem que ter essa consciência, não é momento de ficar frequentando bar, não é momento de ficar fazendo confraternização, é momento de se cuidar. E mais uma orientação também, a contaminação com o vírus, como tem amplamente sido divulgado pela imprensa, ela se dá basicamente pelo ar, são gotículas. Então, se você puder, sabe, comprar uma máscara melhorzinha, não fica com essas máscaras de pano ruim, fininha, só para fazer de conta, com ela embaixo do nariz. Arranje uma máscara melhor, até essas máscaras aí, as PFF2, a N95. É importante, se vai no mercado, usa uma máscara dessas. Não é coisa cara, não, é coisa que você consegue adquirir isso. Faça um esforço a mais, porque a pandemia, nesse momento, você vai se proteger dessa doença utilizando máscara mesmo e evitando as aglomerações. Mesmo vacinado, você ainda corre o risco de contrair esse vírus. Se cuida, tá? Mesmo que se foi vacinado, não é momento de fazer festa, não, porque você pode, mesmo vacinado, contrair o vírus e transmitir para as pessoas próximas de você, tá? Isso que o doutor Zé está falando é muito importante e que me chamou a atenção com relação, como o senhor mencionou, a questão da qualidade. Isso que o doutor Zé falou agora é muito importante e chamou a atenção de modo especial, que o senhor falou a questão da qualidade da máscara. Muitas vezes o indivíduo fala, não vou gastar ali R$15, R$20 numa máscara, mas gasta 50 numa cervejada ou num churrasco entre amigos. Quer dizer, não está cuidando da própria saúde e dos outros, colocando-se em risco, e até porque a gente observa cientistas falando aí de que com as variantes que temos hoje a nível de Brasil, essa máscara comum ali, ela já quase que não tem muito efeito, tem que ser no mínimo usar 2 máscaras ou uma dupla ou tripla proteção. Doutor Zé, aproveitando a sua participação, e ninguém sabe, aliás, né? Está se falando em vacina, a vacina chega, uma hora chega, não vem, vai, não vem. É uma questão governamental já a nível federal, né? Eu não vou entrar nesse mérito, mas enfim. Mas se cria-se expectativas, há uma expectativa de que as aulas retornem em breve. Mas de repente há um aumento nos casos. E aí existe aquela questão, por exemplo, crianças de 5, 6 anos de idade, né, que estão iniciando na vida escolar, sem falar nos professores, que não tomaram vacina ainda. De repente volta às aulas agora, ou daqui 1 mês, 2 meses, sem mudar nada a questão da vacinação, sem avançar nessa vacinação. E a criança, infelizmente, ela não apresenta quadros mais graves, mas acaba podendo contrair dentro do ambiente escolar, levar para sua residência, por exemplo, onde tem uma mãe, um pai, um avô, uma avó, um tio que reside junto e que sofre de alguma comorbidade e acaba levando isso. Mas qual que é o posicionamento do Ministério Público com relação, doutor, ao retorno às aulas, pelo menos é uma visão agora, na situação atual que vemos? Olha, é um assunto bem delicado, esse assunto com relação à volta às aulas. A gente tem que respeitar todas as posições, por evidente. A minha posição
pessoal e também como membro do Ministério Público, é no sentido da volta imediata às aulas. Essa é a minha posição. É uma situação que nós temos que pesar todos os bens que estão em jogo nesse momento. Nós já temos um ano perdido para as crianças e adolescentes. A violência dentro de casa está em níveis altos, pais e mães até numa situação, até dada essa situação de pandemia, quadros de depressão e ansiedade acabam descontando nos seus filhos. Isso está acontecendo muito. Também o tempo educacional está se perdendo muito, né? Aí se questiona com relação à vida ser mais importante. A vida é muito importante, sim, mas também não se pode viver uma vida desgraçada sem esperança de futuro. Isso é pior que a morte, no meu entender. Então, eu vejo também, se você sair pela cidade, você vai ver todas as crianças na rua aí, estão jogando bola, aglomeradas, de qualquer jeito. E no ambiente escolar, nós temos um ambiente de controle. As crianças vão estar sendo supervisionadas, vão estar usando máscara, vão ter meios de proteção e higiene também. E eu penso que nós podemos voltar às aulas, podemos sim. Vai acontecer casos de contaminação? Vai acontecer, mas deve ter ação imediata da autoridade para conter aquele surto específico que acontecer. Isso a gente vai ter que conviver. Uma coisa que nós temos que nos conscientizar é que esse vírus não vai desaparecer simplesmente, ele vai continuar. A OMS estima que até 2023 nós vamos estar ainda enfrentando isso. Então, até quando que nós vamos, como sociedade, tolerar que nossas crianças e adolescentes continuem sem acesso à educação? A educação também é um direito fundamental. Eu recentemente assinei, junto com vários promotores do Paraná, um manifesto ao nosso Procurador-Geral de Justiça, no sentido de que agilize, junto ao governo do Estado, a volta às aulas. Como eu digo, é um tema sensível. Não podemos obrigar também pais a mandar seus filhos para a escola. Eu acredito que nós temos que voltar de uma forma híbrida, com salas aqui com a lotação adequada, alguns alunos em casa, outros na escola, mas nós temos que voltar. Esse pontapé inicial deve ser dado. Hoje até foi tratado com relação à vacinação. Os idosos já estão praticamente vacinados, já estamos chegando próximo dos 60 anos. Então, agora essa questão dessa afirmação de que as crianças poderiam contaminar os idosos, a gente já vai ter essa lógica afastada de certa forma, né? Claro, considerando também os níveis de efetividade das vacinas. Mas a minha posição, até resumindo, é que nós possamos voltar às aulas, porque a escola é um ambiente de controle e nós vamos garantir o direito dessas crianças agora e também para o futuro. Doutor Zé, só para concluirmos a nossa conversa hoje, nós não estamos tendo agora, já ocorre em alguns municípios, lockdown, mesmo que parcial. Mas eu gostaria de ouvir a sua posição. Por exemplo, vamos pegar aqui, nós temos municípios pequenos no nosso entorno. Por exemplo, Rebouças não faz lockdown nem parcial, não faz. Mas tem um município vizinho que acaba fazendo um fechamento parcial, principalmente finais de semana. Aí o que acontece? Percebe-se um volume maior de pessoas que vêm de outro município para Rebouças, o que ajuda a aumentar a aglomeração. Tá, é constitucional, todos têm direito de ir e vir, mas aí não haveria um contrassenso nessa questão. Por exemplo, eu fecho aqui para manter a minha saúde em dia, no meu município. Aí a população acaba se invadindo para outro município, porque final de semana eu quero ir lá em tal lugar, fazer compras, enfim, ter uma diversão. E aí, como é que fica essa questão, doutor? Olha, é uma questão também de conjugação de esforços entre municípios, né? Com relação a deslocamentos,
Se você for olhar no mapa mundial da Covid, você vai ver que os países com maior nível de infecção de Covid são as maiores democracias, certo? Então, nós convivemos com essa questão da liberdade, né? E isso é uma coisa que nós não podemos abrir mão, a liberdade. A liberdade é um direito sagrado nosso, né, que nós conquistamos aí como sociedade a duras penas. Mas olha só um raciocínio também, até o que você colocou a respeito dessa questão das pessoas. Nós hoje vivemos num país também, colocamos na nossa Constituição que o Estado tem esse dever de garantir tudo para as pessoas, né? Mas as pessoas são responsáveis também. Nós temos que partir para um novo paradigma, que as pessoas sejam responsáveis também. Não adianta ficar também só culpando os governantes. Ah, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador, a culpa é do presidente, é o presidente que não sei o quê. Não, as pessoas devem ter as suas responsabilidades também. No momento que o indivíduo sai para uma festa e volta e contamina a sua família, a responsabilidade é dele, não é o Estado que pecou nisso, sabe? Então, nós não podemos, não temos como, no Brasil, na nossa democracia, nós não temos como impor medidas restritivas tão duras quanto outros países onde há regimes fechados, né? Então, é uma situação que nós temos que trabalhar nisso, é uma questão de educação, na verdade, uma questão de mais educação. Não temos como fechar fronteiras, não temos como isolar cidades. Aliás, não adianta fazer uma barreira na porta, na entrada principal da cidade, que tem inúmeras entradas rurais na cidade também, né? São situações que nós temos que aprender a conviver. Essa pandemia vai gerar também, acredito que um novo sentimento de educação no brasileiro, eu espero que assim seja, para que nós possamos, de forma individual, buscar a nossa proteção. Não esperar que o Estado nos obrigue a nos proteger. Isso que é o cúmulo da nossa educação brasileira. Esperamos que o Estado nos proíba quando nós podemos nós mesmos nos cuidar. Bem, isso que o doutor Zé acabou de mencionar é bem real. Não adianta, por exemplo, vamos pegar só ficticiamente, Rebouças, 14 mil habitantes, tem 14 mil leitos de UTI. Não adianta nada. Eu preciso tomar consciência daquilo que eu tenho que fazer pela sociedade. Além de Rebouças, eu contaminar quantas outras pessoas? Então, não é questão de só de ter o Estado fornecer, tem que ter outro lado dessa história, que é a população, que é o princípio básico de tudo ali. Se eu tomar os cuidados necessários, se todos fizessem isso, né, não teríamos aí contaminação, porque o vírus sozinho não caminha, ele precisa de alguém que o leve, né? Doutor Zé, eu agradeço muito a sua participação, doutor Zé Svoler, promotor de justiça da nossa comarca, pela sua gentileza em mais uma vez nos atender e trazer suas importantes colocações e orientações, como representante do Ministério Público na nossa comarca. Se tiver algo mais, seja à vontade, ou até um próximo dia, doutor. Ok, obrigado pela oportunidade, bom dia a todos e se cuidem.